voam, choram. Falando em Luciana, a gente tem um Clube da Bela, Lecô, embaixadora do BYD, é isso mesmo, né? BYD, Live. Da BYD, da Live e tudo. Aí eu fico imaginando, você, Bela, construiu uma marca em volta de você para que você pudesse participar de todos esses empreendimentos, que também, queira ou não, se beneficiam da sua imagem que você construiu, correto? E você vê de uns anos para cá, por exemplo, você se posicionou politicamente, sim, né, de uma forma bem forte, assim, intensa, né? Também a sua parte da religião também, que você se posicionou. Isso não é um risco? Ou como é que você mede o que é o risco ou o benefício de você fazer isso? Sim e não. Contextualiza risco para mim. O que você quer dizer com risco? Não, você tem você construiu sua base de seguidores ali no mundo fitness. Sim. Né? E chega ali, você tem gente de esquerda, direita, você tem religiosos, diversas religiões e tudo mais. E no momento que você se posiciona, você pega aquela fatia de pessoas. Não, você perde então o seguidor. risco que você entende é o risco de perder seguidores? Talvez, ou o risco financeiro, talvez. Sim. Você deve ter perdido. Sim. Né? Então, se é isso que você entende como risco, sim. Mas, como uma pessoa cristã, é você defender valores. Então, se eu coloco o risco de perder contratos, ou seja, o risco financeiro, ou de perder seguidores, risco de imagem, enfim. Por causa do que você crê? Por causa do que eu creio, então eu não sou uma cristã de verdade. Boa, Bela. Eu preciso estar pronta para correr esses riscos. E eu agradeci muito a Deus na época. Eu me lembro de várias vezes ir dormir chorando, porque eu recebi muitas ameaças, né, de pessoas da oposição. E pessoas que te seguiam, que... Não sei se me seguiam. Assim, eu perdi 1 milhão de seguidores, né? Assim, somando 1 tudo, milhão? Mas trocou, na verdade, né? Gente, é muita coisa. Perdi alguns contratos na época. Só que ao invés... Isso é que é muito lindo, assim, do meu testemunho. Ao invés disso me deixar desesperada, eu ia dormir todos os dias agradecendo a Deus. E eu dizia, Senhor, que bom poder sofrer e ser perseguida pelo seu nome. Eu tô vivendo algo que eu sempre li em Paulo, nos apóstolos. Claro que salva as proporções, né? Não tô me comparando a eles. Mas é delicioso você ser perseguido pelo que você crê. Por quê? Porque Jesus disse isso. Ele falou isso. Ele falou que nós seríamos perseguidos pelo nome dele. E ele fala, inclusive, que ele não veio para trazer a paz. Ele veio para trazer a espada. E ele causaria, sim, o nome dele causaria divisões. E não só o nome dele, necessariamente, Jesus Cristo de Nazaré, mas aquilo que o nome de Jesus carrega. Os princípios, os valores. Então, quando eu entrei ali nesse embate de 2022, e de novo, não por um partido político, eu nunca fui contratada por nenhum partido, nunca seria, né, assim, nunca recebi R$1, zero. Mas eu me vi diante de duas escolhas. E assim, não tem meio termo, cara. Ou você tá quente ou você tá frio. Seja seu sim, sim, seu não, não. E ali a gente estava lidando com... Seja morno que eu prometo. Você estava lidando com, sei lá, legalização de drogas, aborto, uma série de pautas que eu falei, cara, eu voltei para o Brasil, eu não quero isso para as minhas filhas. Como cidadã pagadora de impostos, eu quero poder falar e reivindicar aquilo que eu creio. Se eu tenho voz, se eu sou influenciadora e eu posso usar essa minha voz, eu irei usá-la. Para quê? Para conseguir orientar as pessoas, explicar os riscos, né? Que são inerentes a você votar numa pessoa que tem isso como pauta. E não é que eu tô falando de achismo. Na época eu até fiz um vídeo mostrando o site. Olha, gente, essa daqui é a proposta, a pauta desse partido. É isso que eles estão propondo, é isso que você quer? Porque assim, eu ainda falava, eu tenho opção de ir embora. Eu sou cidadã americana, eu posso pegar e me mandar daqui, mas muita gente... você resolve. Muita gente não vai. E eu amo o meu país, eu amo o Brasil. Tanto que eu voltei pra cá porque eu quis. Eu amo o Brasil de verdade. E eu até descobri, assim, que eu sou até mais patriota do que eu imaginava, né? Mas é claro que quando você se posicionar, quando você tira a cabeça pra fora d'água, você vai ser visto. Você não quer confusão? Você não quer polêmica? Se esconda. Não fale nada, não se posicione com relação a nada, nada. Seja uma ameba. Basicamente, eu não nasci pra ser uma ameba. Eu não nasci pra ser uma ameba, eu nasci pra falar e ter coragem. Então eu penso, se o Deus que eu creio é o Deus que diz que ele é o meu cajado, a minha força, o meu escudo, a minha fortaleza, que eu posso me esconder na sombra do onipotente amor, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho um exército de anjos ao meu redor. Deus dá ordem aos anjos ao meu respeito. Eu vou ter medo? Medo daquele que não pode tirar a minha salvação? Não vou ter medo. Então eu percebo que quanto mais eu me posiciono, assim, obviamente isso gera desconforto nas pessoas.
E na mesma medida em que eu perco contratos e seguidores, novos também vêm. Foi nesse contexto que a Van veio. E eu amo trabalhar para a Van. Eu gravo os conteúdos da Van numa alegria, numa felicidade assim total, porque eu sei que é uma empresa posicionada. Né? Eu não estou dizendo que todas as empresas devem fazer isso, porque eu sei que realmente isso implica numa série de coisas, né? A gente tem. Mas o que me incomoda no Brasil, para finalizar, porque entra nesse assunto, eu já. Ela entra na energia. Na energia. O problema do Brasil é que, assim, culturalmente, é que a gente não sabia disso na década de 90. Assim, a gente achava que o Collor era de direita. Meu pai achava isso. A gente nunca teve um governo de direita. Tinha o Enéas que queria entrar e todo mundo achava que ele era louco, né? E super inteligente. Que era um gênio. Nunca tivemos um governo posicionado de direita. A gente era centro-esquerda, um centro talvez. A gente achava que o PSDB era de direita. Centrão. Nunca foi. Eles são tudo, né? Eles são o que dá bom ali naquele momento. Mas enfim, quando eu percebi, né, que a gente, finalmente a gente tem uma oportunidade de ter um governo de direita, né? E de direita mesmo, que fala sobre pautas, que fala sobre Deus, que fala sobre família. Gente, família e Deus é a base de toda a sociedade bem-sucedida. Não tem jeito. Se você não fala de Deus e de família, você está basicamente caminhando para uma anarquia, né? Cada um vai ser o que quiser, faz o que quiser e vira uma zona. Você precisa de guardrails na sua vida, né? Só que aí, quando eu fui falar, obviamente, eu percebi que no Brasil você não pode ser de direita. Você automaticamente é perseguido, o empresário é perseguido, a pessoa de direita é perseguida. Então, assim, quem é de esquerda tem total liberdade e proteção para falar. Todos os artistas que se posicionam de esquerda, eles nunca foram. Não, porque eu não vou lá brigar com alguém. Vocês brigam com a pessoa porque ela é de esquerda? Eu não. Você pode ser o que você quiser. Mas eles brigam. Eu não dormo na minha cama. Não, mas eu falo assim, mas a gente não tem o direito de expressar a nossa opinião. Virou crime nesse país você falar. A esquerda pode gravar vídeo de Amazônia, pode fazer o que for, mas quando a gente se posiciona é uma então, isso posição foi me ruim. dando assim, um mal-estar, um desconforto físico de ver, cara, é tanta hipocrisia e não tem ninguém falando nada sobre isso. E por que a gente chegou nesse ponto? Justamente não é pelo barulho dos maus, mas é pelo silêncio dos bons. As pessoas estão caladas, ninguém tá passando, né? Mas eu não entendo de política, eu não gosto de entrar nesse assunto. Amor, então vamos começar a entender, vamos ler um pouquinho, só um pouquinho, para você, pelo menos, educar os seus filhos.